Olá, bem-vindo a mais esse módulo do curso de redes neurais artificiais. A gente está falando de etapas de projeto e vamos dar continuidade então a essa etapa. Então, nessa aula nós vamos falar de medidas de similaridade de erro dentro da parte de treinamento, testes e validação da rede neural. Então, o erro é uma medida de desempenho da rede, não é? É através do erro que a gente consegue fazer o treinamento, a validação e o teste. Então, olha, no treinamento, a função do erro é ajustar os pesos da rede. Na validação, a função do erro é parar o algoritmo de treinamento. Pode ser um critério de parada do algoritmo de treinamento. E nos testes, o erro ele pode medir o quanto a rede está boa em generalizar os dados de entrada, e possibilita então que haja uma comparação entre redes diferentes, redes com arquiteturas diferentes, enfim. Então eu coloco na figura para vocês aqui um exemplo de saída de rede neural, onde a saída aqui é dada por Y1 e Y2 e o alvo da rede é o D1 e o D2. Então aqui esse gráfico representa 4 saídas de rede, que eu estou representando por essa bolinha vermelha. Percebam que a primeira saída estava distante do alvo e à medida que as saídas, a rede foi processando as saídas, essa saída foi se aproximando do alvo, né? Então fica a pergunta, qual foi o erro nessa interação, né? Como que eu consigo, como que eu posso fazer como que eu posso criar uma função, por exemplo, para me dizer qual é o erro nessa situação? Eu posso medir, por exemplo, a distância euclidiana, que eu coloco aqui no gráfico, que é dada pelo triângulo retângulo formado pelo alvo e a saída da rede, né? De forma que a distância euclidiana ao quadrado aqui é D1 menos Y1 ao quadrado mais D2 menos Y2 ao quadrado. Ou, se for no espaço unidimensional, na forma como está essa equação aqui, um somatório de 1 até n de n a dimensão. Além disso, eu posso utilizar o erro médio quadrático, que é uma função muito utilizada para avaliar desempenho de redes neurais, como, por exemplo, o MATLAB utiliza como padrão para ajuste de funções. Então, o erro médio quadrático é definido da forma como está aqui, olha, é uma média dos valores ao quadrado do erro, né? Onde D de n é o alvo, Y de n é a saída da rede. Okay? Perceba que é muito semelhante à distância euclidiana, né? Só que aqui é calculada uma média, a distância euclidiana ao quadrado, né? Além disso, eu tenho como medida de desempenho, outro exemplo, né, de medida de desempenho é a entropia cruzada, calcular o erro da rede neural através dessa função aí que é a de entropia cruzada. Então ela é utilizada mais utilizada no reconhecimento de padrão, tá? E tem uma vantagem sobre o erro médio quadrático, que possibilita o treinamento mais rápido no reconhecimento de padrão e melhora a capacidade de generalização da rede. E essa função de erro é dada por essa fórmula que está aqui, olha. O alvo é o alvo de n vezes logaritmo, o ln de y de n, mais 1 menos o alvo vezes o logaritmo de 1 menos a saída da rede. Okay? Então, para exemplificar e mostrar um pouco do que essa função entropia cruzada está fazendo com o erro e qual é a diferença dela para a função de erro médio quadrático, eu proponho um exemplo aqui de reconhecimento de padrão, onde eu tenho que reconhecer 3 classes, a classe A, B e C, dessas letras que estão representadas aqui no conjunto de amostras, e a classe A é dada pelo vetor alvo da rede neural, como sendo ativando a primeira posição aqui do vetor, a classe B ativando a segunda posição do vetor e a classe C ativando a terceira posição. Então, olhando aqui para o vetor alvo DA, onde a primeira posição é ativada, e aplicando isso aqui na fórmula, na equação da entropia cruzada, vejam o que acontece. Olha, o n aqui vai de 1 até 3, como eu representei aqui em cima, n1, n2, n3. Então, o vetor alvo DA, para n igual a 1 vale 1, para n igual a 2 vale 0, para n igual a 3 vale 0. Colocando isso aqui, nesse somatório, então, para n igual a 1 vale 1, então eu tenho aqui 1 vezes ln de y de n mais 1 menos 1 dá 0. Então, fica 1 vezes ln y de n, como está aqui.
ln de y1. Para n igual a 2, o d2 então vale 0, né? Então, para n igual a 2 aqui eu tenho d2, que é o 0, vezes ln, dá 0. 1 menos 0 fica 1, fica ln de 1 menos y2, como está aqui em cima, ln de 1 menos y2. O mesmo acontece com o terceiro valor, que é 0, fica ln de 1 menos y3. E fazendo isso para dB e dC, a gente tem essas equações que estão aqui embaixo, específicos para cada alvo da rede neural. Ok? Então, olha, vamos analisar somente para o alvo A, então, né, que é o alvo ali representado por 1, 0, 0. O que acontece com o erro dadas algumas saídas de rede, que eu estou representando aqui por esses três casos de Y aqui, que são as saídas da rede. Então, veja, eu tenho o alvo 1, 0, 0 e tenho uma saída aqui que é 1, 0, 0, ou seja, a saída é exatamente igual ao alvo. Então, o erro tem que ser 0, nesse caso, né? Então, olha, eu coloquei aqui embaixo também o gráfico da função ln de x, em que o x aqui está numa escala logarítmica, para facilitar para a gente analisar o que acontece com a função entropia cruzada. Então, eu tenho aqui ln de y1, só que y1 vale 1. Então, ln de 1 está aqui, olha, ln de 1 dá 0. Mais ln de 1 menos y2. O y2 vale 0, então fica ln de 1 de novo, que dá 0. Mais ln de 1 menos y3, y3 dá 0, fica ln de 1 novamente, que dá 0. Então, nesse primeiro caso aqui, a entropia cruzada dá 0. No segundo caso, nós temos aqui que o valor ele está próximo do alvo, porque onde é 0,9 aqui deveria ser 1, onde é 0,1 deveria ser 0. Então, o valor continua próximo do alvo, mas há um erro já diferente de 0. Então, eu tenho aqui ln de 0,9 no primeiro elemento. Então, olha, 0,9 está nessa posição aqui do gráfico, onde está essa bola laranja aqui. É um valor muito próximo de 0. Então, ln de 0,9 mais ln de 1 menos y2. 1 menos y2 também dá 0,9, porque é 1 menos 0,1. E aqui, ln de 1 menos y3 também dá ln de 0,9. Então, eu tenho ln de 0,9 vezes 3. E ln de 0,9 é um valor muito baixo, então também vai dar um erro baixo aqui. Já no terceiro caso, a gente tem que a saída da rede já está um pouco mais distante, está bem distante do alvo, porque aqui onde é 0,1 deveria ser 1, aqui onde é 0,9 deveria ser 0, aqui onde é 0,1 deveria ser 0. O último elemento aqui só que está mais próximo do alvo, né? Os outros dois estão mais distantes. O que vai acontecer? Eu tenho ln de y1 aqui, que dá ln de 0,1. Então, ln de 0,1 está aqui, ó, dá um valor de menos 2 alguma coisa, né? Mais ln de 1 menos y2. 1 menos y2 é ln de 0,1, porque o y2 é 0,9. Também dá menos 2 alguma coisa. Então, menos 2 alguma coisa, menos 2 alguma coisa, dá menos 4 alguma coisa, aí, de acordo com o gráfico, né? Mais ln de 1 menos y3, e o y3 está um valor, como é um valor aqui de 0,9, porque é 1 menos 0,1, dá um valor levemente negativo aqui próximo do zero. Então, eu tenho aqui menos 4 ponto alguma coisa, mais um valor pequeno. Então, como é negativo aqui fora das chaves, né? Das chaves, então dá 4, o erro aqui vai dar 4 alguma coisa, dá um erro grande já comparado com o caso anterior, por exemplo. Bom, mas então na prática, por que a gente está usando a função entropia cruzada, né? Então percebe que eu calculei aqui o valor da entropia cruzada e o valor do erro médio quadrático para possibilitar uma comparação para alguns valores de saída da rede, dado que o alvo agora é 0,1,0. Então, essa coluna aqui deveria ser igual a 1, essa coluna deveria ser igual a 0, essa coluna deveria ser igual a 0. Então, o primeiro caso é um valor muito próximo do alvo, onde eu tenho uma entropia cruzada, o valor de erro na entropia cruzada de 0,006. Então, aqui é 6 mili, e aqui eu tenho um erro de 4 micro, né? 6 mili contra 4 micro. Então, perceba que a entropia cruzada está acentuando mais o erro, e isso é bom no algoritmo de aprendizado, porque acelera mais o algoritmo de aprendizado, né? No segundo caso, eu tenho um valor de saída um pouco mais distante do alvo, mas ainda assim eu tenho aqui, olha, 0,8 onde deveria ser 1.
Então eu tenho um erro um pouco maior já na entropia cruzada, um pouco maior, não, bem maior já na entropia cruzada, enquanto o erro médio quadrático aqui dá 0,02, na entropia cruzada 0,4. É um erro bem maior do que o erro médio quadrático. Também acentuou de novo o erro aqui. No terceiro caso, olha, eu tenho um erro já bem maior, porque eu tenho aqui onde é 0,6 deveria ser 0. Então, eu tenho uma entropia cruzada de 1,245, enquanto eu tenho o erro médio quadrático de 1,136. Então, o erro médio quadrático ele é cerca de 10 vezes menor do que o erro na entropia cruzada. Então, essa é a vantagem de usar a entropia cruzada. O fato de ter a função logarítmica ainda lá faz com que os valores de erro sejam mais acentuados e, assim, isso seja benéfico para o algoritmo de aprendizado. Okay? Então, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar do conceito de retropropagação do erro. Até a próxima aula, então. Obrigado.